Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu carinho, que bom poder estar com você nesse exato momento, começando o nosso programa. E a gente sempre começa o programa desejando para você muita paz, muita alegria, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem esse conceito, essa marca registrada aí na sua mente, no seu coraçãozinho. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina sempre caminhando juntas. E sempre nós que somos os maiores beneficiados desse projeto. Sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo. Eu gosto tanto, eu estudo, a gente fica curioso em saber como funciona o nosso organismo, o metabolismo, né? Isso é muito importante. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Rafael Mamprim Stopilha. Ele é médico urologista, aceitou o nosso convite e carinhosamente hoje está aqui para falarmos sobre os cuidados que devemos ter com os nossos rins. Cálculo renal, transplante, as funções dos nossos rins, as doenças que também tentam aí atacar o nosso rim. Tudo isso no Vida e Saúde de hoje. E é claro, você é o nosso convidado para lá de especial para participar e interagir conosco. Aliás, é você que me dá a pergunta para eu encaminhar ao médico. Você pode participar pelo telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620. E se você preferir, também temos o nosso e-mail vidaesaude@rs21.com.br. vidaesaude@rs21.com.br. O doutor já está aqui, a matéria você já sabe, e nós preparamos, a nossa produção preparou uma matéria sobre os rins. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o doutor Rafael sobre os cuidados que devemos ter para com os nossos rins. Vamos à matéria. Os pequenos sinais no exame de imagens constatam o cálculo renal. Quando instaladas nos rins, as pedras não causam sintomas, mas se migram para o canal da uretra, elas produzem as temidas cólicas renais. Isso acontece devido à formação de cristais nos rins. Tem alguns tipos de cálculo. A maioria dos cálculos é formado de oxalato de cálcio. Quando a urina fica concentrada, esse oxalato ele agrega o cálcio e formam cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais vão se agregando e formam o cálculo. Segundo o urologista, o cálculo renal afeta 10% da população mundial. As causas são genéticas e o principal fator de risco para o desenvolvimento dos cálculos é a desidratação. Ou seja, quem toma pouca água tem mais chance de desenvolver os cálculos renais. Uma das principais causas de formação do cálculo é a urina concentrada. Então, aí uma boa hidratação, a princípio, já é uma boa medida para tentar melhorar a incidência desses cálculos. O médico recomenda a ingestão de alimentos ricos em ácido cítrico como forma de prevenção. Os cálculos podem ser eliminados na urina ou podem ser retirados de maneira não invasiva. Que hoje em dia a tecnologia, a parte urológica se desenvolveu muito nessa parte e nós conseguimos chegar no rim e estourar esse tipo, e quebrar esse tipo de pedra com laser, com procedimentos que são rápidos. O cálculo renal, quando retirado, pode ser visto dessa forma. Foram essas pedrinhas que causaram sofrimento na vida de Celso. Afinal de contas, uma das características mais marcantes do cálculo renal é a dor intensa. É isso mesmo, Celso? Como eram as suas crises e com que frequência elas apareciam? O prazo normalmente que me dava crise entre 3 e 4 meses. E a dor é muito intensa. A gente tem que acabar procurando um médico porque é insuportável a dor. Foram quase 20 anos sofrendo com as dores causadas pelas cólicas renais. Nesse período, Celso foi submetido a 3 intervenções para a retirada dos cálculos. Nessa última crise, fez a litotripsia, retirou os cálculos e no mesmo dia foi para casa. Os momentos de sofrimento fizeram com que Celso repensasse alguns hábitos de vida. Água, alimentação, diminuir o sal.
Aí, portanto, a matéria muito bem feita, muito bem produzida. Eu quero aproveitar já no início desse programa, agradecer de coração a todos os amigos, porque eu digo amigos aí da clínica Uro Homines. Aí a gente tem o doutor Ubirajara, que já várias vezes veio aqui também, tem o doutor Wagner, o doutor Rafael que está aqui, o doutor Maurício que deu aí entrevista e o doutor Felipe. Um grande abraço aí a todos os amigos que sempre recebem muito carinho a nossa equipe aí na clínica Uro Homines. Deus abençoe, viu? E já, como eu disse para você, o tema de hoje é cuidados com os nossos rins e um dos maiores especialistas, que é alguém que entende do rim, está aqui hoje, né? O doutor Rafael Mamprim Estopilha, que carinhosamente aceitou o nosso convite e está aqui para ajudar você a esclarecer, tirar as suas dúvidas. Então aproveita, gente, aproveite aí, vá ligando para alguém, liga, telefona, diz assim, olha, o programa já está no ar, o assunto é os rins e aquilo que você que está, telespectador, que está nos acompanhando, gostaria de saber. Aproveita, o médico está aqui e o programa é ao vivo. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui de novo no programa Vida e Saúde, né? Quem é bom sempre volta, doutor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, Frei Reinaldo, agradeço essa casa aqui. Para a gente é um enorme prazer participar e conversar um pouquinho do que a gente gosta e do que as pessoas precisam, de algumas orientações. Com certeza, doutor. E o pessoal da clínica está acompanhando também, não? Eu espero que sim. Grande abraço a esse povo maravilhoso, viu? Doutora, a primeira pergunta hoje é cuidado com os nossos rins, talvez assim para a gente entender, para quem está em casa, onde se localiza o rim, né? E qual a função que nós temos desses dois órgãos aí fundamentais dos rins, doutor? Muito bem lembrado por você. O rim é um órgão par, são dois existentes. Eles estão localizados nas costas, mais especificamente ao lado da coluna, na região bem alta, que é uma região chamada por nós de região lombar. Ok. A função primordial do rim é a eliminação das impurezas produzidas pelo organismo. É um filtro, um grande filtro. É exatamente um filtro. Os rins têm essa função primordial de eliminar as impurezas. Eles também secretam alguns hormônios, eles colocam no sangue alguns hormônios. Okay. Que eles mesmos produzem. Ele mesmo produz. Para ajudar a produção de glóbulos vermelhos e também para regular a vitamina D, que é importante para os ossos e para a pele. Doutor, o senhor falou que ele é um grande filtro assim, que purifica as impurezas e não deixa as impurezas passar na corrente sanguínea. Não, na verdade, elas estão na corrente sanguínea e ele filtra para eliminar na urina. Na urina. Então, o sangue está meio contaminado lá, passa pelo rim, o rim filtra e passa e joga fora na urina e a gente Exatamente. joga fora. Né? Como o nosso organismo é uma entidade biológica, para todo o funcionamento de produção de energia, para nós sobrevivermos de uma maneira geral, o corpo todo acaba produzindo impurezas, como nossa casa. A gente utiliza os materiais e faz o lixo. Né? Essas impurezas, elas são filtradas pelo rim e eliminadas através da urina. São impurezas chamadas de compostos nitrogenados. Tudo que tem nitrogênio, o organismo não... Por exemplo, doutor, assim, vamos falar um pouquinho dessas impurezas que estão no sangue, que chega no rim, o rim diz, opa, isso aqui não vai passar, né? Por exemplo? Toda a proteína, quando a gente ingere proteína, ela é digerida pelo intestino, absorção de proteínas, absorção de sais minerais, e algumas substâncias, elas são nocivas. Então, todas essas substâncias que não servem de todos os alimentos, eu dei o exemplo da proteína, mas a maioria dos alimentos tem algumas substâncias que não são boas, e o rim detecta isso e elimina nessa filtração. Gente, você viu aqui, isso é só o começo, nós estamos hoje falando sobre os nossos rins, é um grande filtro, as impurezas que estão no sangue passam por ele retém tudo isso, transforma e descarrega na urina e a gente joga fora. Então, qual a importância dos nossos rins? Doutor, assim, mas esse rim também ele pode ficar doente, né? Sem dúvida. Quais são as principais doenças aí que acometem os nossos rins? Por eles dois, os dois rins receberem toda a carga sanguínea diariamente pela vida toda, controlar essas questões que comentamos de produção de hormônios para não ter anemia, controle dos ossos e tudo mais, eles sofrem de muitas doenças. As principais são cálculo, produção de pedra, infecções renais, eles podem sofrer com outras doenças e se deteriorar. Eles vão perdendo o seu funcionamento de outras doenças que são extremamente comuns no dia a dia das pessoas,
como, por exemplo, pressão alta, como, por exemplo, diabetes, que são doenças com alta capacidade de penetração, alta quantidade de pessoas que têm essas doenças, que se não tratadas, os rins sofrem e acabam tendo esse problema de filtração. O doutor Rafael, a gente tem 2 rins, né? Tem 2. O que um faz, o outro também está fazendo ao mesmo tempo? Ou seja, um passa por um, depois passa para o outro, ou passa para os 2 ao mesmo tempo? Como é que é? Passa para os 2 ao mesmo tempo. Eles estão lateralmente à coluna e na frente da coluna passa uma grande artéria que leva o sangue para os órgãos todos, que é a artéria aorta. E a aorta, ela dá uma artéria para cada rim. A artéria renal direita, a artéria renal esquerda. Então, quando o sangue passa, ele já se distribui para os 2 rins ao mesmo tempo. Doutor, a gente já viu aqui, já fizemos um programa sobre o fígado, enfim. Agora, a pergunta assim, se ele purifica o que está na corrente sanguínea. Eu estou pensando agora, por exemplo, assim, a nicotina, né? O cigarro, as drogas, a bebida também. Isso é a maneira de eu comprometer o bom funcionamento dos meus rins ou não? Sem sombra de dúvida e muito bem lembrado. Os rins, eles não conseguem eliminar toda a quantidade de, por exemplo, nicotina, de, por exemplo, álcool que está no organismo, porque o fígado é que vai sofrer um pouco com isso. Mas essas substâncias os agride de uma maneira muito intensa e muito grave. Por exemplo, o cigarro é um dos grandes causadores do tumor renal. Né? E de outros órgãos também, da urologia, que é a bexiga, por exemplo, mas especificamente dos rins. E o álcool também. Não diretamente causando uma doença maligna, mas o cigarro sim. Então, essas substâncias circulantes no sangue vão agredir certamente os rins ao longo do tempo. Quando a gente ouve falar que a pessoa está fazendo hemodiálise, é porque o rim não consegue fazer a função dele, doutor? Exatamente. A hemodiálise é um processo que uma máquina faz o papel do rim, né? Os rins perderam de função, e eu disse os rins, porque se um deles não estiver funcionando nada e o outro estiver funcionando normal, a pessoa consegue praticamente vida normal. Imagina que um irmão doou um rim para o outro irmão e ele vive com um só. Então, para chegar no ponto da hemodiálise, é preciso que os 2 rins não estejam funcionando. E os grandes vilões, como eu disse há pouco, de deterioração dos rins, ou seja, fazer com que eles não funcionem ao longo do tempo, são essas doenças. Em primeiro lugar, a pressão alta e depois o diabetes. Ou seja, controlar essas doenças para que o rim não sofra secundariamente e você precise fazer um tratamento muito ruim, que é a hemodiálise. Então, quem tem problema de pressão alta, pressão arterial elevada, ou problema de diabetes, tem que ter um cuidado especial com os efeitos colaterais que pode prejudicar o rim, comprometer o rim. Né? Exatamente. Gente, olha quanta coisa estamos aprendendo hoje, né? Isso foi só o primeiro bloco do Vídeo de Saúde. Está aqui um grande especialista no tema, cuidado com os nossos rins. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, dá tempo de você ligar para alguém ou até mesmo elaborar a sua pergunta pelo telefone ou por e-mail. Eu quero quero encaminhar a pergunta aqui para o Dr. Rafael. Então não sai daí, o Vídeo de Saúde é seu e volta já só para você. Então, a princípio, o período de maior incidência de cálculo geralmente pode acontecer nos períodos mais quentes, no verão, que o indivíduo transpira mais, acaba não tendo uma boa hidratação e faz com que essa urina concentrada agregue os cristais de oxalato de cálcio e forme o cálculo. Então, nesses dias mais quentes, sempre buscar uma boa hidratação.